Fala galera, eu sou o Rei do Vale, estamos começando mais um Recrecast. Nessa semana, para me acompanhar aqui, temos a outra host aqui do Recrecast, finalmente juntos, Ana Cláudia. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Renê, e você? Tudo bem. Ana, essa semana a gente vai falar de um assunto muito importante, principalmente para os educadores, né? Mas em sua importância para os recreadores também, os animadores, enfim, os gestores, que é a diferença entre transtorno de aprendizagem e problemas de aprendizagem. É isso aí, Renê. É importante a gente conversar sobre isso, a gente abrir esse papo, porque a gente tem essa dificuldade de entender sobre necessidade especial, até onde a criança desenvolve, e a gente precisa começar a entender esse universo da criança e até mesmo da maturação cerebral dele, entender como que é esse desenvolvimento. Então a gente traz esse tema hoje, mas a gente vai puxar mais um pouquinho para outras coisas. É isso aí. E antes de começar, quero falar que o Recrecast é apoiado pela ABRE, a Associação Brasileira de Recreadores, que através de ações fomenta a participação e valorização do recreador no mercado de trabalho. Associe-se à ABRE e faça parte desse time de recreadores e educadores que pensam o melhor para a recreação. E vamos ao que interessa, o nosso episódio de hoje, nosso tema, como a gente já abordou um pouquinho, né? Diferença entre transtornos e problemas de aprendizagem. Basicamente, Ana, o que são transtornos e o que são problemas na aprendizagem? Muitas vezes a gente acha que o problema é um transtorno, né? Ou na verdade a gente só fala que é um problema de aprendizagem. A gente não sabe, na verdade, o que é um transtorno de aprendizagem, né? A gente tem essa dificuldade de diferenciar uma coisa da outra. E a gente confunde até com necessidade especial. Que não é um problema de aprendizagem. Que é bem diferente. Ou é um problema de aprendizagem, não sei, né? Vamos ver. O transtorno de aprendizagem é transitório. Ele está ligado a uma disfunção biológica, neuropsicológica. Então, ele pode ser, por exemplo, uma dislexia, uma descalculia. Está relacionado a essa parte neurológica, o transtorno. O transtorno é uma coisa já inata na pessoa. É isso? Que ela nasce com aquilo? Basicamente. Isso, mas é transitório. Ela também pode terminar de maturar o cérebro no decorrer da vida dela. Não necessariamente que é um dano permanente. Um dano permanente é uma necessidade especial. Então, existe essa diferença. O transtorno de aprendizagem, tem pessoas que têm essas dificuldades, que depois eu vou explicar, por exemplo, que é descalculia, dislexia, que é um transtorno que ele pode, com o tempo, até o final da vida dele, ele pode sumir. Por exemplo, um TDAH é um transtorno de aprendizagem? Exatamente. Mas aí eu vou entrar um pouquinho mais pra frente. Tá bom. TDAH tá na moda, né? Todo mundo fala que todas as crianças têm TDAH. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso também. Bom, o problema de aprendizagem está ligado ao ambiente que a criança vive. Se ela, de repente, não tem condições de desenvolver, maturar todo o cérebro dela em relação a todo o potencial que ela tem. Por exemplo, ela vive num ambiente que ela é desamparada de políticas sociais. Ela não tem, por exemplo, a família é analfabeta, então não incentiva a leitura. E, historicamente, muitas vezes não incentiva ao estudo, não valoriza o estudo. Exatamente. Então, aquela criança ela tem todas as potencialidades, o cérebro dela não tem nenhum problema, nenhum transtorno, não tem nenhuma disfunção, mas ela não desenvolve todo o potencial porque ela não tem aquele estímulo. Então o problema se caracteriza como a falta de estímulo para o desenvolvimento cerebral da criança. Exatamente. Se a criança não tem esse costume de leitura, se os pais, por exemplo, são analfabetos ou vivem uma realidade em que tem pouco tempo de desenvolver, de ajudar a criança a desenvolver todo esse potencial que ela tem de maturação até cerebral, se essa criança ela não tem esse incentivo, ela pode ter sim essa dificuldade. Ela pode ter esse problema de aprendizagem. Então, a gente tem essa dificuldade de diagnosticar as coisas. Na verdade, a gente nem pode diagnosticar. Quem faz isso é o médico e o psicólogo. Pode suspeitar de algo, né? De repente, a gente trabalha numa escola, numa favela, numa comunidade, a gente percebe que ali o ambiente que ela vive não é propício para ela desenvolver tudo que ela pode.
Às vezes é uma criança que não tem acesso à leitura, que a família não incentiva, então isso é um problema de aprendizagem. Quando ela tem todas as capacidades mentais, fisiológicas, psicológicas para desenvolver, mas não desenvolve por falta desse incentivo, por falta de políticas públicas, por falta desse ambiente que propicia esse aprendizado. Uma boa analogia são os esportes, né? Uma criança que não pratica esporte desde nova, dificilmente vai ser um atleta de alto rendimento, né? Porque ela nunca praticou esportes. É a mesma coisa para a aprendizagem, para a parte cognitiva. Se ela não tem acesso a isso, se ela não treina, entre aspas, o seu cérebro, não vai conseguir desenvolver, assim como o corpo de um atleta. Exatamente. Estima-se que 10% das crianças no Brasil elas são desamparadas de políticas públicas. Agora imagina quanto que é 10% de um país tão grande quanto o Brasil. É muita criança que não desenvolve, não é por falta de capacidade de cerebral, de maturação, é por falta de incentivo, por falta de ter políticas que atendam à necessidade dessas crianças que vivem nessas regiões que são menos desenvolvidas. Já o transtorno, quando a gente fala dos transtornos de aprendizagem, a gente entra em outros aspectos. Por exemplo, a dislexia, descalculia, o TDAH. Então, são problemas neurológicos, psicológicos mesmo. Tá, legal. Mas antes de você começar continuando, vamos explicar para o pessoal o que é cada uma dessas coisas que a gente está falando dentro do transtorno, porque são coisas que estão muito em alta hoje em dia para a parte de educação. Quem trabalha no setor de educação provavelmente já ouviu falar sobre isso, ou não. Mas recreadores possivelmente não ouviram falar porque não é termos usuais dentro da realidade do recreador e do gestor de empresas, né? O que é descalculia, o que é dislexia, o que é TDAH? A dislexia está relacionada àquela porque, pessoa... desculpa cortar, porque a gente sabendo o que é cada um, quando a gente enxergar uma pessoa, ver uma criança, ele vai saber identificar, né? Acho que os olhos se abrem, o filtro abre para conseguir identificar. Às vezes, com certeza, muitos de nós já trabalhamos com crianças assim e não identificamos porque a gente não tinha conhecimento do que era cada uma dessas coisas, né? Então, isso é muito importante. Até para desenvolver um melhor trabalho. Eu acho que o importante é a gente começar essa conversa falando sobre transtornos, deficiências, necessidades especiais, é a gente abrir os olhos para algumas questões. A gente às vezes até diagnostica, percebe que a criança tem algum problema e acaba transformando aquela criança num problema. E na verdade não. A necessidade especial está diretamente ligada a como a gente enxerga isso. Por exemplo, eu uso óculos. E a minha tecnologia é o óculos. Mas eu sem esse óculos, eu sou uma pessoa que tem uma necessidade especial. Sim. Parando para pensar por esse olhar, todos nós temos necessidades diferentes. Sim. Você pode ter uma necessidade maior na questão, por exemplo, você não consegue ler muito bem, mas você ouve melhor. Então, uma pessoa que é cega, por exemplo, ela tem essa dificuldade. Mas se eu trouxer, eu sou uma professora, eu estou numa sala em que só tem um cego, os outros todos não são cegos. Se eu levar um texto impresso, eu vou estar excluindo aquele cego de participar da minha aula. Mas se eu levar um texto impresso em braille, ele vai estar acompanhando a aula normalmente. Então, a dificuldade maior é quando a gente não consegue alcançar essa criança, não consegue alcançar esse jovem. Mas se a gente tem todas as ferramentas para trazer para ele poder aprender e desenvolver, então ele deixa de ter uma necessidade especial. Esse é o grande problema, ter as ferramentas para trazer isso, né, para a sala de aula. Exatamente, mas quando a gente traz, por exemplo, a gente tem um surdo na sala, mas se a gente trouxer um tradutor em Libras e ele conseguir passar para o surdo toda a matéria, então ele deixa de ter uma necessidade especial, porque ele está acompanhando com todo mundo. Então, é o nosso olhar que a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Não só diagnosticar, aquele ali tem um problema, olha, aquele ali é difícil. Não, é trazê-lo para perto, entender que todos nós temos necessidades diferentes e tentar deixar o menos possível essa diferença de aprendizagem. Então, acho que a gente começando a olhar por esse novo olhar aberto, que a gente pode sim desenvolver o melhor dos alunos, o melhor das crianças, sabendo enxergar nele, mas também dando as ferramentas para ele aprender, então ele vai se tornar um aluno normal como os outros. Sim. Então, é importante a gente saber o que é cada coisa. Exatamente, é importante a gente saber o que é cada coisa e principalmente a gente buscar sempre trazer o melhor para adaptá-lo assim como outras crianças. Eu tenho essa necessidade que é esse óculos, que é essa tecnologia que me ajuda,
assim como um cego precisa de um braille, assim como um surdo precisa de um tradutor de libras, e assim, tendo essas tecnologias, não existe mais necessidades especiais, todo mundo tem a sua necessidade. Então, quando a gente começa a enxergar o aluno como um ser único, que tem sim necessidades, cada um tem as suas diferenças, a gente começa a tratar todo mundo como igual, começa a olhar com esse olhar inclusivo. Aí que entra também a parte que a gente já falou em algum outro episódio sobre matética, né? Como é importante a gente não só ter uma boa didática, mas entender a matética do aluno, que é o processo de aprendizagem do aluno. Exatamente, porque tem aluno que vai ter só um problema de aprendizagem. Então, quando você incentivá-lo a ler, você incentivá-lo a fazer conta, explicar o porquê das coisas, continuar insistindo nele, ele vai depois mostrar esses resultados. Ele vai se desenvolver o melhor possível. No seu tempo. No seu tempo, mas se a gente der também para ele as ferramentas que ele precisa. E do mesmo jeito, o aluno que tem algum tipo de transtorno. Quando a gente consegue saber que existe algum tipo de transtorno e como que a gente pode facilitar a vida dele, é muito melhor. Por exemplo, o dislexo. Você perguntou o que seria dislexia. É aquela pessoa que tem uma grande dificuldade de desenvolver uma leitura competente. Como assim? Quando ela lê, ela tem uma... para ela é um bloco de palavras, ela não consegue formar um contexto daquele texto, ela não consegue ler aquilo de forma competente. Ela tem essa dificuldade. Parece até, algum pessoal fala que parece que embaralha as palavras, ela não consegue traduzir isso para o cérebro dela. Dar esse sentido. Porém, se você sentar do lado de uma pessoa disléxica e começar a ler o texto para ela compreende tudo. Ela consegue entender todo o texto. A dificuldade dela é em olhar e ler e compreender o contexto e formar frases e aquela frase fazer sentido junto do contexto. Então a gente pensando na atual educação brasileira, um dislexo no Enem tá pegado, né? Exatamente. É uma das coisas que a gente estava comentando esses dias em sala, dessa dificuldade. Por exemplo, o disléxico não entra numa categoria de deficiência, de necessidade especial. Porém, ele tem uma necessidade diferente. Mas o Enem, por exemplo, não classifica assim. Então, não tem uma pessoa para sentar ao lado dele e ajudar a ler. Justamente. Mas ele também não consegue fazer a leitura igual os outros alunos fazem. Alguns episódios passados nós falamos sobre Libras aqui, né, Ana? E ela falou justamente sobre isso, a Mari. De que no Enem devia ter uma prova específica para pessoas surdas, né? Que falam em Libras. Porque o entendimento do português é diferente do que a gente entende. A forma como se formam as frases são diferentes. Então, exatamente. Deveria ter uma prova específica para as pessoas surdas, né? Exatamente, do mesmo jeito que é para os disléxicos. Talvez não mudar toda a prova, mas se tivesse alguém do lado dele lendo para ele, não precisa dar resposta nenhuma. Essa possibilidade. Mas se alguém lê do lado dele, ele compreende tudo. Ele não tem uma dificuldade em compreensão. É só na leitura mesmo, nessa parte escrita. Então, aí a gente entra nessa questão de trazer esse diferencial nas suas aulas. Se você sabe que algum aluno é disléxico, talvez você mudar essa maneira de então leia o texto em casa e traga o resumo. Ele vai ter uma dificuldade enorme em sentar e ler um texto. Mas vamos ler em sala e em casa vocês vão fazer essa compreensão. Vamos ler todos juntos, vamos ler em voz alta, junto com um amigo do lado, em pares. E aí depois vocês vão fazer um resumo de tudo isso que vocês entenderam. Aí você já traz ele para perto. Você consegue fornecer para ele a ferramenta que ele precisa. Então, a gente falando de transtornos, existe a descalculia que também... Eu não entendo muito bem descalculia, porque eu não entrei ainda muito nesse universo. Mas até onde eu entendo, é aquelas pessoas que têm muita dificuldade de conseguir formular essas contas, fazer contas matemáticas... E conseguir compreender também até o porquê disso tudo, por que existe essas contas, como que... Porque quando a gente faz uma fórmula, ela tem um contexto por trás da fórmula. Muitas vezes a gente na aula de matemática a gente só vê o que... tem que fazer essa fórmula aqui, faça a conta. Mas existe um contexto, por que se formou, né, essa conta matemática? Então... a descalculia é uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer contas, de sentar e conseguir compreender isso tudo e fazer sentido para ela. Dar lógica, aqueles números, né? Naquele monte de número que ela não entende porque estão ali. Então, a monte de deve estar falando agora, então tem descalculia. Mas isso também tem uma dificuldade. Mas às vezes você não tem transtorno, você tem problema de aprendizagem, né? Exatamente. Que é mais comum. É um transtorno, às vezes é um problema. Acho que a matemática em si é um problema para muita gente. É um problema para muita gente, inclusive para mim, que sou de humanas.
mas é no sentido de que às vezes o professor de matemática não consegue trazer esse porquê para os alunos, não consegue apaixoná-los. A gente estava comentando esses dias, os professores de matemática que estudam comigo, a gente estava falando que a matemática dá para se fazer até com música. Quando o pessoal pega as notas musicais e começa a explicar sobre música, eu falei, poxa, ninguém nunca me falou isso, ia ser tão mais fácil aprender matemática na minha época. E vai do professor também oferecer para os alunos coisas a mais. Sabe que o universo dele é esse? Opa, vou trazer a música, então vou trazer jogos para ele entender melhor matemática, para fazer sentido para ele. Então, quando a gente fala de transtornos, a gente está falando de dislexia, descalculia e o TDAH que você falou. Está muito em voga, né? É o transtorno de déficit de atenção, é o TDA, e o TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, esse é uma falha que não é só uma criança que é muito animada que tem esse TDAH, não, né? Não é só pra dizer, nossa, aquele moleque é um pestinha, ou aquela criança não para quieta, uma pimentinha. Ele deve ter TDAH. Não é isso. É um Às vezes é uma criança mesmo. que dentro de casa não gasta energia e chega na escola é o momento de extravasar toda essa energia, né? Exatamente. Às vezes é só porque ele tem muita energia guardada. Mesmo, é normal, não tem... Mas o TDA e TDAH, ele é uma falha na maturação do lobo frontal. Então, ele realmente é um transtorno que ele é caracterizado pela essa distração, essa agitação, hiperatividade, impulsividade. Eles muitas vezes têm essa dificuldade até de se relacionar, porque ele é muito impulsivo. Então ele não pensa, por exemplo, que se ele falar que não gosta de você, ele não vai pensar que vai te magoar. Ele só vai, falar o que ele tá sentindo. Eu não gosto de você. Ele não tá se importando muito. Mas isso é um transtorno relacionado a uma parte do cérebro que é essa de comportamento. Como ele é muito impulsivo, ele acaba não pensando nas consequências. Mas isso. Porque na infância as crianças naturalmente são assim, né? Mas esse TDA e TDAH se acentua esse lado na criança ou no jovem? Então, existem fases de maturação cerebral. Então, por exemplo, o professor estava até conversando com a gente que ele não costuma diagnosticar nenhuma criança com nada. Ele é um psicólogo, psiquiatra, ele falou, não costumo diagnosticar antes dos 7 anos. Uhum. Justamente porque aí vê criança com 2, 3 anos falando que ele já tem TDAH ou que ele já tem algum outro tipo de deficiência. Não, é muito difícil de calcular isso. E tá em formação ainda, né? Então, como você avalia isso? Para você chegar nessa avaliação, são muitos estudos, eles vão analisar todas as conexões cerebrais, vão conectar também com o ambiente que a criança vive, que às vezes pode ser só um problema de aprendizagem, nem tanto um transtorno, nem tanto ligado à parte neurológica, mas às vezes é um ambiente que ele vive que não proporciona para ele. Então, é muito complexo isso, né? É muito complexo. O meu professor falou uma coisa interessante também, meus professores, né, dessa área, que pra gente não... que ele tem essa dificuldade de diagnosticar e também não gosta de diagnosticar ninguém. Porque senão ele para de ser o René do Vale e passa a ser, ó lá o TDAH, ó lá o Down. Não, ele deixa de ter o nome dele, ele deixa de ter a personalidade dele para ser um diagnóstico, um problema. Uma necessidade especial, um deficiente. Então o professor estava até comentando com a gente nas aulas, os professores falando, olha, é muito complicado você diagnosticar alguém e principalmente os professores nunca podem fazer isso. Sim. Nunca pode dizer, de acordo com a minha experiência, esse aqui tem tal problema. Nunca façam isso, porque você pode estar acabando com uma família, estereotipando uma pessoa, acabando com uma família no sentido de aí a pessoa começa a ficar complexada ou começa a não aceitar que a criança tem um problema e acaba descontando na criança. E às vezes é só realmente uma fase transitória dele. Às vezes é só um momento que ele está passando, algum problema em casa também. Crianças são muito sensíveis a isso. Então, se está passando uma dificuldade em casa, automaticamente ele vai refletir na escola. E também ter um transtorno não quer dizer que seja um problema, né? Exatamente. É tudo como a gente encara. Tudo como a gente encara, exatamente. Né? Não é porque a criança tem algum tipo de transtorno. Tem pessoas que não têm transtorno e dão muito mais problemas e trabalho do que uma pessoa que não tem um transtorno, né? E quando a gente aprende a lidar com essas necessidades, a gente para de olhar com esse olhar de coitadinho. Não, poxa, o cara só tem esse problema aqui. Mas se eu falar o dislexo, se eu ler pra ele, acabou o problema. Então não adianta se fingir de coitadinho pro meu lado, não. Que eu sei da sua potencialidade, eu sei que você pode muito. O professor e o educador, o recreador, enfim, tem que focar nas potencialidades do aluno, né? Exatamente. E o bom é assim, é diferente de uma criança, de alguém quando é adulto, sofre uma lesão, por exemplo, foi um acidente de carro, bateu a cabeça e deu algum problema
no cérebro. Quando é uma lesão, é algo muito difícil de se reverter, quase nunca se reverte. Mas quando é um transtorno, quando é algum problema de aprendizagem, isso é transitório. O cérebro vai maturando, pode ser que demore um pouco mais, mas ele vai chegar em todo o potencial e vai fazendo novas conexões. Então o cérebro tem uma capacidade gigantesca de se renovar, de se reinventar. E quando é criança, existe a possibilidade de passar por isso e chegar na fase adulta nem ter mais isso. Chega a fase adulta de já o cérebro ter maturado, ter criado novas conexões e aquilo que era uma perda dele se torna outra habilidade. Por exemplo, um cego, ele não consegue enxergar, mas você já reparou o tanto de outras coisas que ele faz, o tanto de coisas que ele percebe que a gente nunca vai perceber, pelo toque ele sabe, pelo ouvir o andar da pessoa, pelo respirar da pessoa ele sabe quem é. Então ele desenvolve outras coisas, outras conexões, outros sentidos que, sabe, pra ele nem sente falta da visão. Sim, então extrapolam, né? O cérebro tem essa capacidade maravilhosa de se reinventar e de criar essas novas conexões e se adaptar àquilo que você precisa. Então, se você tem uma necessidade especial ou alguma dificuldade em alguma coisa, o cérebro vai fazer novas conexões para diminuir essa necessidade que você tem. Então, é importante a gente conversar sobre isso, a gente falar sobre essas necessidades especiais, sobre os transtornos, sobre os problemas, porque o nosso papel como educador, como recreador, é justamente isso, tirar o melhor que eles têm, tirar o melhor do aluno, o melhor da criança e focar naquilo que ele tem de potencial. Então, acho que fica essa mensagem aqui, nós já estamos encerrando, né, Ana? Mas então fica essa mensagem, né? Focar não no problema, mas sim identificar esse problema ou esse transtorno e focar de como a gente pode tirar o melhor dessa pessoa. Seja ela uma criança, um adolescente, um adulto, né? Trabalhando com educação formal ou informal ou numa festa infantil. Saber identificar é importante e após identificar não levar para o lado como um problema, mas sim como, beleza, tem isso aqui, então vamos fazer isso. Assim como a gente chega, muitas vezes eu cheguei numa festa infantil, o espaço era pequeno, eu foquei no problema? Não, foquei o que eu posso fazer nesse espaço pequeno para trabalhar. Acho que é um pouco dessa visão que a gente tem que levar também para as crianças, né? Esquecer um pouco do problema e das dificuldades, na verdade, que aquela criança pode ter, e sim focar nas soluções que a gente pode levar para essa pessoa. Exatamente, acho que você falou de diagnosticar. O mais importante é que a gente não pode dar esse diagnóstico. Quem tem que fazer isso são profissionais mesmo de psicologia, enfim, psicopedagogos, pessoas que estão aptas a isso. Mas se um pai de repente vem pra você e fala, olha, meu filho tem um transtorno, ou tem um problema, ou tem uma dificuldade, ou tem uma necessidade especial, você não fica com aquele medo. Eu acho que o principal é isso, que a gente fica com muito medo quando a gente tem um aluno que tem alguma dificuldade, a gente fala, ai meu Deus, eu não sei lidar com isso. Não, você não precisa lidar com isso de forma diferente. Tenta ser o mais natural possível, porque a criança tem essa facilidade de se envolver uma com as outras. Eu estava comentando com você antes do episódio, da professora falando que não conseguia explicar para o aluno, estava com muita pressa, tinha que passar um monte de coisa, pôs um amiguinho para sentar do lado e o amiguinho explicou melhor do que ela, o aluno entendeu melhor. Então, as crianças, elas têm essa facilidade, uma de lidar com a outra. Então, quando você tiver com dificuldade, de repente, agora eu não sei o que fazer, só colocar as crianças juntas que elas interagem numa boa, elas se divertem, elas brincam juntas, para elas não existe essa diferença. Quem cria esse rótulo, esse diagnóstico é o adulto e passa a tratar diferente é o adulto, mas se você vê crianças brincando juntas, elas nem percebem que uma tem alguma coisa. Então tentar ficar tranquilo com isso, tentar trazer o melhor que eles podem fazer, não ficar pensando como uma necessidade especial, porque isso todos nós temos, uma necessidade diferente. Então, pensar que você tem que atender o melhor possível àquela necessidade que aquela criança tem, e assim individual, assim no coletivo. Então, tentar desmistificar um pouquinho. Hoje, acho que o meu objetivo aqui é justamente isso, desmistificar um pouco, e pra gente não ficar sempre com essa sensação de, ai meu Deus, eu tenho medo, não sei o que vai ser, mas será que dá certo? Não, as políticas de inclusão estão aí. A gente estava comentando até de agora os alunos que teve muitos anos de luta para que eles pudessem estudar, estão chegando à faculdade, alguns se formando, a gente pode ver até na TV algumas reportagens especiais. Em breve virão as outras crianças também que têm o TDAH, que agora que começou
faz uns 10 anos, começou a ser diagnosticado, começou a ser tratado, começou a ser conhecido, e está entrando também agora os microcefálicos. Então, é uma turminha que daqui a pouco também está no ensino fundamental. E como que a gente vai lidar com tudo isso? Vamos tentar lidar da melhor maneira possível, porque não existem tantos estudos assim Ninguém vai aprofundados. ser o detentor do conhecimento e vai trabalhar da melhor maneira possível, né? E eles estão chegando agora para mostrar pra gente que a gente precisa se adaptar, se reinventar, que a gente não pode ter medo também disso, e que a gente tem que tentar trazê-los, trazer todo o seu potencial. Se é um aluno que tem um problema de aprendizagem, porque o meio dele não proporciona, vamos proporcionar para ele tudo que ele pode, trazer livros, trazer coisas diferentes para ele conhecer. E se é um aluno que tem um transtorno, então ele tem alguma dificuldade, se é um dislexo, se é um TDAH, então se ele tem alguma dificuldade de leitura, vou trazer uma outra opção. Se é um aluno com necessidade especial, vamos trazer outra opção para incluir. Então, acho que essa conversa é justamente isso, de inclusão, de acolhida, de não olhar como o diagnóstico, mas sim como o aluno, e principalmente da gente viver essa nova fase que a gente está vivendo assim, no mundo, na escola, em todos os ambientes. Então, acho que era esse meu recado hoje, René. Maravilha. Então, o Recrecast vem sempre com essa missão, né, de trazer informações relevantes para o mercado da recreação e educação lúdica. E espero que o conteúdo de hoje tenha te ajudado muito como recreador, como educador, como animador, como gestor, e seja lá o que você faça. Esperamos que tenha ajudado, né, Ana? E tenho certeza que ajudou, né? Quem parou para ouvir esses 30 minutinhos aqui de episódio, com certeza, quase 30 minutos, com certeza aprendeu muito aqui e vai levar o conhecimento para a parte prática, fundamental. Deixa eu só comentar uma coisa engraçada. A matéria que a gente estava estudando estava necessidades especiais educacionais. A professora falou, não, gente, tá errado, porque é necessidade educacional especial, tem uma diferença aí. Porque a necessidade está na educação, a gente adaptar a educação não na necessidade especial em si, mas em a gente tornar a educação especial para todos os alunos. Então, olhar o aluno com esse olhar mesmo individual e saber que cada um tem uma necessidade diferente e tentar trazer para cada aluno o melhor, né? Então, é só um comentário assim, engraçado que a gente se divertiu esses dias. E é esse o nosso recado. Então, espero que vocês gostem. Futuramente a gente traz outras questões das necessidades especiais mais a fundo, mas a princípio acho que é esse primeiro passo, né? Esse olhar diferenciado assim e inclusivo. É isso aí. Gente, e antes de encerrar o episódio de hoje, só para falar, o Recrecast está realizando uma pesquisa de avaliação do nosso conteúdo. Se você ainda não respondeu, por favor, responda e ajuda a gente a melhorar o conteúdo que nós entregamos para você toda semana. Tá bom? Lá você pode deixar o que você acha do Recrecast e dicas do quais temas nós podemos abordar nos próximos episódios. Tá bom? Então o link está aqui na descrição do episódio. É só você ir, não demora mais que 2 minutos, tá bom, gente? Para responder a pesquisa de avaliação. Ajuda a gente, isso é muito importante. E também isso vai fazer parte de uma pesquisa acadêmica, tá bom? E se você puder ajudar, agradecemos muito. Então, Ana, se despeça. Como despeço? Sim. Tchau, galera. Tchau, galera. Muito obrigado por acompanhar esse episódio. Espero vocês nas próximas. Isso aí, gente. Abraços lúdicos e até a próxima.